Olá, meus queridos irmãos, sou o Pai Léo das Pedreiras, Saravá, e eu quero saber se você sabia que Exu e Cosme Damião têm a mesma função e o mesmo símbolo. Não sabia? Então vem saber com a gente. Um filho de Beba que tem fé, nós temos fé. Um filho de Beba que tem luz, nós temos luz. Vai iluminar nosso lugar. Vai Oxalá, sempre tem mais um. É isso mesmo, meus irmãos. Quando a gente fala que Exu e Cosme Damião têm o mesmo trabalho, é porque tanto Exu como São Cosme e São Damião, que são sincretizados com os Ibejis, e a sua ligação é muito próxima com os Herês da Umbanda, ele tem como função a comunicação, ora entre os mundos e ora entre os orixás e até mesmo entre nós e os orixás. Além disso, o símbolo sagrado dos Exus e de São Cosme e São Damião é o caduceu, que representa essa comunicação, que é um símbolo de Hermes. Então a gente vai nesse vídeo explicar de uma forma assim bem dinâmica sobre São Cosme e São Damião e sua ligação com os orixás Ibejis. Tá? Esse vídeo está indo ao ar no dia 24 de setembro de 2019. Então se você não está assistindo esse vídeo nessa data, aonde é que você estava todo esse tempo? Nós estamos bem no meio da nossa semana de São Cosme e São Damião e desses queridos orixás. Então vamos lá. Quando a gente fala de Ibeji, que no sincretismo é São Cosme e São Damião, como estão aqui do lado, nós vamos falar um pouquinho da história de São Cosme e São Damião. Esses dois irmãos nasceram na Egeia, tá, na Arábia Saudita, onde nem era Arábia Saudita ainda, mas é naquela região. E eles foram mortos na Síria. São Cosme e São Damião morreram por volta quando eles tinham mais ou menos 14 a 15 anos. Na verdade, eles foram martirizados. Por isso que eles estão com a capa vermelha, que representa esse martírio. Aliás, todos os santos da Igreja Católica que vestem essa vestimenta vermelha são os mártires da Igreja. E por coincidência ou não, todos foram martirizados pelo Diocleciano, um imperador horrível que teve por volta do ano 300, onde ele massacrou uma série de pessoas que eram cristãs, e muitos deles se tornaram santos católicos, como São Cosme e São Damião, como São Jorge, São Sebastião, Santa Bárbara e tantos outros santos que são martirizados, por isso usam a cor vermelha. O dia do seu martírio foi dia 26 de setembro, por isso que a Igreja Católica festeja no dia 26 de setembro São Cosme e São Damião. Nós, umbandistas, festejamos esses santos no dia 27 de setembro. São Cosme e São Damião eram considerados médicos. Naquela época não existia medicina ainda. Porém, eles praticavam a cura prânica, que era a cura através da imposição de mãos, como eles também receitavam ervas através de chás, berberagens e outras bandagens também. São Cosme e São Damião são considerados os pais da medicina, e o símbolo, que é o caduceu, que é aquela cobrinha em volta do cajado de Hermes, ele é o símbolo da medicina até hoje, por causa que esses santos são os patronos dessa profissão. Mas não é só a medicina. A medicina, a odontologia, a veterinária, a fisioterapia, a acupuntura, a enfermagem, a farmácia, são todas profissões que levam o símbolo do caduceu e dessa cobra que representa a cura. Aliás, São Cosme e São Damião são da região do Oriente, e por eles viverem naquela região, o Egito, que é uma das principais civilizações, uma das mais antigas, já usava a cobra como símbolo da cura. Por isso que eles usam esse símbolo até hoje. Tá? Antigamente, lá no Egito, os sacerdotes, que eram os médicos, eles também eram sacerdotes espirituais. E eles eram considerados, esses sacerdotes, e usavam um cajado, que na sua ponta existia uma cobra. Por isso que a cobra é símbolo de cura para o Oriente Médio. São Cosme e São Damião são considerados os Ibejis, pelo seu sincretismo. Ibeji, o orixá africano de duas cabeças, ora ele é considerado como duas personalidades, às vezes como dois meninos, ou às vezes um menino e uma menina, dependendo da nação. O símbolo sagrado, o grande simbolismo de Ibeji, é a cabaça, que representa o útero materno e o todo. Segundo a mitologia iorubá, o mundo é uma cabaça, e é o rompimento dessa cabaça que fez surgir o Aie, a terra, e Orum, o céu. Então por isso que os Ibejis
tem esse símbolo da cabaça porque eles representam a comunicação entre o céu e a terra. Segundo a tradição iorubá, Ibeji são filhos de Oxum e Xangô, e são os orixás os únicos que conseguiram vencer a morte, que é chamada de Iku. Então, a morte um dia perseguindo os orixás, somente os Ibejis tiveram a coragem de enfrentá-la tocando o seu tambor muito tempo até que a morte se cansou e foi embora. Então, por isso, nada mais é do que uma metáfora para falar que Ibeji, na verdade, não é que ele vence a morte, ele faz a ponte entre os mundos, e para Ibeji não existe morte, como também não existe vida. Além dos Ibejis, nós temos vários outros santos em várias outras mitologias que são lembrados dessa mesma forma. Sempre ou com duas cabeças ou com duas personalidades, porque dentro do esoterismo, além de nós termos o pai criador ou a mãe criadora, nós sempre temos a figura de um Deus que faz a ponte entre os mundos, um Deus da comunicação. Por isso que ele sempre tem duas cabeças ou duas personalidades. Um exemplo disso é dois semideuses, Castor e Pólocos, filhos de Zeus e Leda. Esses deuses foram os que deram origem para a constelação de Gêmeos. Aliás, Gêmeos, que é um signo muito ligado a São Cosme e São Damião, regidos pelo planeta Mercúrio, mais uma vez esse deus da comunicação. Tanto se você é geminiano como se você é virginiano, você tem uma grande ligação com Ibeji e com São Cosme e São Damião e com esses orixás maravilhosos. Além disso, nós temos outras mitologias, como a questão de Caim e Abel. Enquanto Caim representa a terra, a materialidade, a superficialidade, Abel representa o céu, as estrelas, a espiritualidade. E quando a Bíblia fala também metaforicamente que Caim matou Abel, nada quer dizer do que a terra vencendo o céu, e por isso é ligado à questão do mito de Adão e Eva terem sido expulsos do paraíso e após isso seus filhos mostrarem que a terra venceu o céu, que o profano venceu o sagrado. Há outros deuses que nós também podemos lembrar, como o caso do deus Jano, que é um deus grego de duas cabeças que representa o crescimento, também ligado a Ibeji. Além de Agni, o deus da vida, e o deus do fogo dos hindus, que representam o começo, a explosão que se torna a evolução do espírito. Mais uma vez nós vemos a relação aí de Ibeji com a questão das crianças e de São Cosme e São Damião, por consequência, com a questão do começo da vida. Outra questão que eu gosto também de trazer no vídeo para vocês é Crispim e Crispiniano. Com certeza você é um bandista, já deve ter cantado esse ponto falando de Cosme, Damião, Crispim e Crispiniano. Crispim e Crispiniano eram dois irmãos, também são considerados santos pela Igreja Católica. Eles eram muito devotos de São Cosme e São Damião, eles são bem mais contemporâneos. E pela sua devoção, esses dois irmãos começaram a fazer sapatos e entregar para os pobres, fazendo a doação verdadeira. São Cosme e São Damião eram deuses, eram santos muito caridosos. Logo após isso, Crispim e Crispiniano se tornaram marceneiros, seguindo a figura de São José, do pai de Jesus Cristo, e começaram a fazer móveis também para aqueles que precisavam. Cosme, Damião são muito ligados à questão de dar para receber, a questão da caridade pura, e assim a Umbanda também é. Ibeji é considerado a maior caridade de todas, é o orixá da caridade. Além disso, temos a figura do Doum, que somente a Umbanda cultua. Na verdade, não existe nada que explique ou nada que diga que existiu um terceiro irmão. Na verdade, a Umbanda criou esse terceiro irmão porque ele realmente é a representação da caridade. Mais uma vez, São Cosme e São Damião são os senhores do número 3, e logo surgiu essa terceira forma, que além da comunicação é a própria caridade. Até existem alguns pontos bem antigos que falavam: ou me dá um, ou me dá dois, São Cosme paga depois. Isso surgiu a figura do Daum, que depois se tornou Doum, o terceiro irmão, o irmão menorzinho aí de São Cosme e São Damião. A cor sagrada de São Cosme e São Damião é a cor rosa, cor essa que representa o amor fraterno, muito ligado ao quarto força energética, sempre dessa cor, representando pelo um coração o amor que nós temos pela vida, o amor que nós temos por tudo. Aliás, essa chama rosa dentro da fraternidade branca, ela é dividida em três. A famosa chama trina. Vocês sabem as cores? Rosa, azul claro e amarelo. Vejam que no esoterismo,
tudo acaba convergindo para o mesmo propósito. Além disso, São Cosme e São Damião gosta muito do azul claro e não tem nada a ver com essa história de meninos azul e meninos a rosa. Na verdade, isso tem a ver porque o chakra laríngeo, que é o chakra mais ligado a São Cosme e São Damião, é de cor azul clara. E por isso que os IBGs e as crianças usam essa cor para o seu trabalho. Quando nós falamos de São Cosme e São Damião, nós não temos como não falar dos nossos queridos herês, das nossas queridas crianças da Umbanda, festejadas no dia 27 de setembro, a festa mais tradicional que nós temos na Umbanda, onde nós temos o costume de entregar saquinhos de doce. Saquinhos esses que eu expliquei numa pílula, dá uma olhadinha lá que vocês vão saber sobre a história. Mas é nada mais do que saudar as crianças. Quando nós amamos uma criança, quando nós respeitamos a energia de uma criança, assim como disse Jesus, vinde a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus, nós estamos saudando o nosso herê, nós estamos saudando São Cosme e São Damião. Por isso que um templo de Umbanda tem que estar sempre cheio de crianças, recheados de criança, porque isso é a energia mais pura que existe. São Cosme e São Damião também tem seus filhos de santo. IBG também é um orixá. Aliás, em algumas nações, IBG até mesmo incorpora nos seus médiuns rodantes, dependendo da nação do candomblé. E existe sim filho de São Cosme e São Damião. E eles são, na sua maioria, alegres, audaciosos, ativistas, amorosos e inocentes. Isso quer dizer que são pessoas que enchem realmente o ambiente, sempre brincando, sempre com um sorriso no rosto, sempre com um sorriso no olhar, muito audaciosos e principalmente ativistas. São pessoas que pensam realmente fora da caixinha, que têm essa sede de ajudar o próximo acima de tudo. Além disso, nos seus aspectos negativos, os seus filhos de Cosme e Damião são imaturos, impulsivos, bipolares e superficiais, bem como aquela criancinha que ainda não cresceu. Além disso, nós temos as profissões. A melhor profissão para os filhos de IBG é ligado à assistência social. Médicos, enfermeiros, todas aquelas outras profissões que nós falamos com o símbolo. Além disso, a gastronomia, porque um bom filho de IBG adora comer bastante. Aliás, essa questão de comer é muito interessante. O herê, quando está em terra, ele não come doce porque ele é guloso ou porque ele tem saudade dos doces da época dele. Ele come porque a melhor forma de nós trabalharmos o chakra laríngeo, que fica na nossa tireoide, é através da mastigação. Então, no momento que o herê está mastigando, ele está vibrando e equilibrando o seu principal chakra. Agora, se você quer saber mais sobre São Cosme e São Damião, sobre IBG, sobre os herês, aproveita essa semana que é de Cosme e Damião e procure um terreiro. Esse é o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, curtam a nossa página, que muita coisa ainda está por vir, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, um saravá e até mais.